Ah, mas como eu estou feliz de ver todo mundo aqui na escolinha para a gente fazer uma atividadezinha diferente. Hoje não tem mesinha, hoje vocês estão todos aqui à vontade, uns na cadeira, outros no chão, para a gente ler essa linda historinha do Chapeuzinho Vermelho. Aí eu já conheço. Não, eu sei que todo mundo aqui já conhece, mas a aula é justamente sobre isso. A gente vai ver que pensa que conhece, mas sempre tem alguma coisa que nos chama a atenção. A gente sempre vai ter vontade de falar sobre algum ponto que observou ou que ouviu aqui, e essa é a novidade. A gente nunca pode dizer eu conheço. Por quê? Porque as coisas sempre se apresentam diferente pra gente. Por quê? Porque a gente também fica diferente aos pouquinhos. Por isso que não nota. Mas é o que se chama, a gente vai amadurecendo. A gente vai vivendo e vai amadurecendo. Aí vê mais, né? Aí vê mais sobre as coisas. Por exemplo, nossa primeira página, o Chapeuzinho Vermelho. Alguém pode notar alguma coisa aqui que chame a atenção? Quem observa? Olha só, Chapeuzinho Vermelho. Ela cresceu, olha. Ela cresceu. Aqui a Chapeuzinho que estão mostrando já é uma menina moça, né? Não é aquela menininha de outras histórias que a gente já deve ter lido. Então, são esses detalhes que fazem com que a gente note que a atenção da gente está assim mais desperta. Por isso que as historinhas nunca são as mesmas. Aí a gente vai ler para saber se essa historinha está igual a todas as que a gente já viu ou se ela está um pouquinho diferente. E se ela está um pouquinho diferente, se é melhor ela assim, se é melhor da outra forma. Enfim, a gente vai dar a opinião da gente. Tá certo? Tá certo, vamos! Pois pronto. Chapeuzinho Vermelho. Olha só que imagem linda! Olha aí, será que todo livro que vocês leram com a história do Chapeuzinho Vermelho tinha uma imagem linda dessa? Não tinha não, né? Então, vocês gostaram de ver, já está notando essas diferenças? É lindo, né? É lindo! Olha essa casa aqui, que maravilha! É a casa de quem? É a casa da Chapeuzinho Vermelho, ó, a mamãe dela tá aqui. Eu acho que eu não vou nem ler o texto. Vocês já conhecem o texto, a não ser que tenha alguma coisa diferente. Aí eu falo pra vocês. Mas a gente já sabe. A mamãe dela mandou que ela fosse entregar docinhos lá na casa da vovó. Aí a Chapeuzinho Vermelho saiu. Mas a mãe dela disse o que pra ela? Que ela fosse pelo caminho curto. Que ela fosse pelo caminho curto. E será que a Chapeuzinho foi pelo caminho curto? Foi não! Foi não! Vamos ver se nessa história também ela não foi, né? Foi não, minha gente. Olha, a Chapeuzinho aqui e o lobo aqui. Significa o quê? Ela não foi pelo caminho curto. Ela foi pelo caminho mais longo, porque tinha muitas flores para ela observar. E quando a gente começa a observar as coisas que gosta, a gente esquece até do tempo, né? Aí demora muito para chegar na casa da vovó. O lobo já tinha se encontrado com ela. Perguntou para onde ela ia, ela disse que ia para casa da vovó, ele perguntou onde morava a vovó, ela disse que era no meio do bosque, então ele já calculou que ali ela ia demorar a chegar. Aí o que é que acontece? Ele já está com todas as informações. Nessa história não é o lobo que diz para ela ir por outro caminho, não. Nessa história ela já está pelo outro caminho, o lobo chega e simplesmente indaga sobre o que é que ela vai fazer, para onde vai. E ela vai entregando, e geralmente ela vai entregando as informações e ele saca que dá tempo ele chegar muito antes do que ela. Aí, ó, a vovó, Aí, minha gente, a casa da vovó. Só que nessa história, a vovó ouve um barulho do lado de fora. Aí ela vai ver o que é. Aí ela vê o lobo. Ela vê o lobo, aí ela saca
que o lobo vai fazer alguma maldade, porque ele é o lobo mau, né? Ele tá na vida dele para fazer o mal, não é para fazer o bem. Então o que a vovó faz? A vovó corre e se esconde dentro do armário. Ah, é diferente! Olha aí, viu? É diferente. Já é uma outra historinha dentro daquela historinha. São as modificações leves, pequenas modificações, mas que acaba dando um novo floreado à história, não é? Aí o lobo entra e não encontra a vovó. Aí o que é que o lobo pensa? O lobo pensa que a vovó saiu. Aí ele diz assim: ah, então eu vou já me deitar, fazendo de conta que eu sou a vovó, todo fantasiado de vovó, e pego a Chapeuzinho Vermelho. Depois é o tempo que a vovó chega, aí eu pego a vovó e como as duas. E aí, minha gente, a Chapeuzinho Vermelho chega. Demorou, foi muito. O lobo já estava cansado, morrendo de calor. Eu sei porque eu li a historinha, né? O lobo morrendo de calor, finalmente a Chapeuzinho Vermelho chega. Aí, minha gente, começa a fazer aquelas perguntas pro lobo, aquelas perguntas que a gente conhece. Por que o nariz é tão grande? Certo. Por que o nariz é tão grande? Certíssimo. Por que a boca é tão grande? Maravilha, é isso mesmo. Aí o lobo diz, finalmente a última pergunta é por que a boca é tão grande? Aí o lobo diz, é pra te comer. Aí a Chapeuzinho, cheia de iniciativa, porque tem gente que quando ela se assusta, paralisa, né? A Chapeuzinho Vermelho é dessas que desembesta, sai correndo, sai gritando. E aí, minha gente, ela sai correndo e sai gritando e o lobo correndo atrás. Aí os gritos dela são tão altos que quem ouve? Ah, o caçador! E o caçador ouve, aí corre lá para ajudar a Chapeuzinho Vermelho e pega o lobo mau. O que é que ele faz com o lobo mau? Mata! Não, nessa história não. Ele não mata o lobo mau. Nessa história, ele diz, vá, mete o pé na carreira, desapareça daqui. O lobo, ó, saiu assim, como se diz, avoado. Neta, correu, chega, batia com os pés na bunda, correndo, não é assim que faz, né? Correndo, vai batendo os pés na bunda da carreira tão grande. E o lobo correu, minha gente, e a Chapeuzinho agradeceu ao homem da floresta, o caçador, mas lamentou. Ela lamentou, por quê? Porque ela disse, se eu tivesse vindo pelo caminho certo, eu teria chegado a tempo e o lobo não teria comido minha avó e eu não teria perdido minha avó. Mas aí o que é que acontece? A vovó já tinha dormido dentro do armário. Nesse momento a vovó acorda e sai e diz que tá viva. Aí as duas ficam muito felizes, agradecem ao lobo mau e dão um grande abraço uma na outra. E a Chapeuzinho promete que nunca mais desobedece a mãe, porque a mãe dela tem mais entendimento das coisas. Se a mãe dela disse que era para ir pelo caminho curto, é porque a mãe dela sabia. A Chapeuzinho ainda tem pouca experiência para saber das coisas. Então, elas agradeceram o lobo mau e deram um grande abraço de felicidade. Terminou com essa diferençazinha, né, minha gente? Da atitude outras diferençazinhas que a gente viu pelo meio, mas a principal foi essa, a atitude do caçador. Ele não matou o lobo. Por outro lado, por que ele não matou o lobo? Porque ele não comeu a vovó. Exatamente. Caso ele tivesse visto que o lobo estava com a barriga enorme, de quem tinha comido a vovó, aí a reação dele podia ser diferente. Quem gostou da historinha? Eu! Vixe, todo mundo gostou. Ah, eu vou até beber aqui um pouquinho. Eu vou beber um pouquinho de... Era para ser café, minha gente, mas eu tive pena do copinho, porque ele ia manchar. Eu digo, não tenho coragem de beber café, não. Só tenho coragem de beber água nele, para o plástico dele não ficar manchado de café. Mas eu achei lindo esse copinho. Esse copinho diz o quê? O copinho está escrito assim, professores ensinam, mas os melhores inspiram. O que é inspirar? Fazia a gente pensar numa coisa bem bonita. Exatamente.
tende a fazer a gente pensar numa coisa bem bonita. Então vocês vão agora pensar numa coisa bem bonita e daqui a pouco eu volto para perguntar a vocês. Pode perguntar o gatinho? Ah, sim, pode perguntar o gatinho. Gatinho, Carol, Canal, você gostou do livrinho, Canal? Pode perguntar o gatinho, tá certo? Então, vocês ficam agora aí um pouquinho e que daqui a pouco eu volto para saber o que vocês acharam dessa história maravilhosa que eu amei.